Olá a todos, eu me chamo Maria, Eu me chamo Daiane. Eu me chamo Elisângela. nós somos graduandas do curso de Ciências Biológicas do Centro de Estudos Superiores de Tefé, UEA, e nós estamos aqui para darmos uma aula sobre megasporogênese e megagametogênese, um conteúdo da disciplina de Anatomia das Fanerógamas, sobre sua reprodução vegetal. Então agora nós vamos conceituar o que significa essas duas palavras, megasporogênese e megagametogênese. Lembrando também que esses processos eles vão se dar nas angiospermas. Nós temos nas gimnospermas e nas angiospermas. Mas aqui no caso da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a megasporogênese e a megagametogênese nas angiospermas. Então, mega, primeira palavra que nós temos aqui, primeira parte, nós vamos saber que mega significa feminino. Depois, aqui no final, nós temos a palavra gênese, que significa início ou formação. E no meio, nós temos esporo. Agora, na megagametogênese, mega, novamente, significa feminino. Aqui no final, gênese, que é início ou formação. E aqui, gameto, que é gameta. Ou seja, a megasporogênese significa início ou formação dos esporos femininos. E o mesmo vale para aqui, para cá. O início ou a formação dos gametas femininos. E também lembramos que esse desenvolvimento, esse processo da megasporogênese e da megagametogênese, eles vão ocorrer no sistema reprodutivo da planta, que é a flor. E a flor possui a sua estrutura feminina, que é onde vai ocorrer esse processo, na estrutura feminina da flor, que é o carpelo. Essa estrutura feminina da flor, ela pode ser chamada tanto de gineceu quanto de carpelo. Aqui na nossa apresentação, a gente está usando o termo carpelo, que é o órgão reprodutivo da flor, o megasporófito. Aqui do lado, a gente traz essa imagem que ela destaca melhor as estruturas que compõem o carpelo, que é o estigma, o estilete e o ovário. E aqui dentro do ovário, a gente vai ter os óvulos. É importante ressaltar que o ovário, ele pode estar carregando um ou mais megasporângios. Esses megasporângios, eles são revestidos por 2 tegumentos. Isso na angiosperma, porque a gente vê que na gimnosperma é somente um. Então, o megasporângio mais esses tegumentos, eles formam o que a gente chama de óvulo. Agora que a gente já entendeu onde acontece o processo de megasporogênese e também de megagametogênese, a gente vai entender agora o processo de formação do megásporo, né? E aqui eu trago um slide, um esquema, onde a gente vai entender o passo a passo dessa formação até chegar no megásporo funcional. Então, no megasporângio, tem uma formação de uma célula especial. Essa célula especial ela vai formar os esporos. Ela pode ser chamada tanto de célula-mãe dos esporos e também de megasporócito, né? Então, esse megasporócito, ele sofre uma meiose, divisão celular, que gera 4 células filhas, né? E essas células filhas, elas são os esporos, né? E a partir disso, a gente tem o megásporo. Porém,
não para por aqui, né? Tem mais uma etapa, que é a etapa de degeneração, que aonde das 4 células filhas geradas, 3 vão se degenerar, sobrando apenas uma. Geralmente é a célula mais distante da micrópula, né? E aqui a gente pode ver que após acontece a degeneração, sobra apenas um, que é o megásporo funcional, que, como eu falei, é geralmente o mais distante da micrópula, que essa célula ela vai crescer, se nutrindo do céu e ocupando quase toda a região, essa região aqui. Então, a fase da megasporogênese, ela é formada por uma mitose, que gera 4 células filhas, depois acontece a degeneração, onde sobra somente uma célula, que é o megásporo funcional, que vai ser utilizado no processo de megagametogênese. Agora que nós compreendemos como é a formação do megásporo funcional, vamos conhecer agora como que é a gametogênese, como que ela funciona. A megagametogênese nada mais é do que o processo do desenvolvimento do megásporo para formar o megagametófito, que também pode ser chamado de gametófito feminino. E aí, a megagametogênese, ela se inicia por etapas a partir da formação desse megásporo funcional, como a gente viu anteriormente. E esse megásporo funcional, que foi formado pela megasporogênese, aqui nós podemos ver que esse megásporo ele possui um núcleo central, um núcleo que está centralizado no óvulo. E aí, a megagametogênese, ela se divide em algumas etapas. Essas etapas a gente conhece como a germinação do esporo dentro do óvulo. Então, esse óvulo, esse esporo, ele vai precisar germinar. E como que ele vai germinar, né? Ele vai passar pelo processo da mitose, que é a duplicação do seu material genético, ou seja, já não vai ser mais um núcleo, vai ser 2, e ele vai se dividir em 2, né? E depois vamos ter a formação do megagametófito e a formação do megagametófito maduro, que é quando esse megagametófito ele produz os gametas femininos. Aqui nessa imagem, a gente vê as etapas desse processo da megagametogênese. Aqui, nós observamos o megásporo funcional, logo aqui embaixo, na região micropilar, nós observamos as células filhas que foram degeneradas lá na megasporogênese. E aqui, como vimos na imagem anterior, do slide anterior, aqui temos um núcleo central nesse esporo. E aí, ele vai sofrer mitose, ou seja, vemos aqui que esse núcleo se divide em 2. O núcleo sofreu a primeira mitose. Depois, ele vai sofrer a sua segunda mitose, onde esse núcleo se divide em 2 e esse núcleo se divide em mais 2. Então, já vamos ter aqui 4 núcleos. Já vendo que eles já estão se posicionando. E aí, na outra mitose, próxima mitose, os núcleos anteriores vão se dividir em mais 2. Então, já não tendo mais 4 núcleos, formam-se 8 núcleos. E para finalizar a megagametogênese, esses núcleos que foram formados, sofreram mitose, divisão celular, eles vão se organizar dentro do óvulo. Eles vão se organizar
na região da calasa, que é oposta a esta região, que é a região micropilar, onde temos a abertura, né? E no centro temos os núcleos polares, podemos chamar de núcleos centrais também. E aí, como foi dito, os núcleos eles vão se organizar dentro do óvulo, se organizam no megagametófito. E nesse processo já da última etapa, ele forma paredes celulares, porque vão criar células individualizadas, onde elas vão se reorganizar em suas diferentes, ficando no centro apenas os dois núcleos centrais. E após essa organização celular dentro do óvulo, ele já se torna o megagametófito maduro. Então aqui ainda não era maduro, era gametófito. Porém, após essa formação da parede celular e a organização das células dentro do óvulo, aí sim podemos chamar de megagametófito maduro, porque ele já significa que ele já produziu os gametas femininos. Então, gente, diferentemente das gimnospermas, onde elas vão possuir várias células, né? Na angiospermas, os óvulos eles irão possuir apenas 7 células e 8 núcleos, como a gente pode observar aqui. E também eles não vão possuir a presença de arquegônios, porque, como já foi falado pelas minhas colegas, eles vão ter estruturas especializadas para isso, estruturas mais complexas. Então, aqui os 8 núcleos, né, como a gente pode observar aqui, se organizam dentro do gametófito, onde eles irão estar delimitados por uma parede celular. E quando acontece essa organização, a gente tem o gametófito maduro. Aqui nessa região, como já foi abordado pela Maria, essa aqui é a região da micrópula, que é muito importante para a fecundação, que é por onde irão entrar os grãos polínicos. Nessas duas células aqui temos as sinérgias. Nessa aqui é a osfera, onde vai formar o gameta. Nas células centrais são chamadas de núcleos polares. E na região oposta à micrópula estão as antépadas, que fica na região da calasa. Aqui, como a gente pode ver, trouxemos uma imagem bem ampliada, onde mostra o gametófito feminino, com a célula osfera, né, que está próxima à região da micrópula, que é por onde vai entrar os esporos masculinos que irão fecundar a osfera, né, que posteriormente formam o zigoto, né, que depois irão se desenvolver em sementes. Que isso é o assunto para a próxima aula. E foi isso. Nós esperamos que tenham gostado do vídeo dessa aula, tenham compreendido melhor sobre o processo de megasporogênese, megagametogênese nas angiospermas. E é isso. Muito obrigada. E até a próxima. Até mais.